Olá! Hoje vou falar-vos do dia 25 de Abril, que ficou na história de Portugal como sendo o Dia da Liberdade. Antes do dia 25 de Abril do ano de 1974, vivia-se em Portugal um regime de ditadura. Estava à frente do país um homem chamado António de Oliveira Salazar, que era presidente do Conselho. Nessa época havia apenas um partido, a União Nacional. O professor Oliveira Salazar esteve à frente de Portugal até 1968. Houve vários presidentes da República. No entanto, até 1951, o presidente da República foi Oscar Carmona. Em Portugal vivia-se um clima de opressão. O regime era autoritário. As pessoas não tinham liberdade, não podiam falar abertamente sobre o governo, não podiam fazer críticas ao governo, não podiam sequer ler os livros que queriam, porque havia muitos livros que eram proibidos. Havia censura. As pessoas tinham medo. O Estado tinha uma polícia secreta chamada PIDE, que garantia que ninguém falava o que não devia. Quem se atrevesse a falar mal do governo ou infringir as regras era preso e torturado. Em certos casos, eram até assassinados. Os polícias da PIDE eram homens muito sisudos e trabalhavam em segredo. Ninguém sabia quem eram. Então, quando os portugueses estavam a conversar, mesmo em grupos de amigos, havia um clima de medo, porque poderia haver por ali um polícia à escuta em qualquer lugar. O povo não era livre de fazer o que queria. Nem todas as crianças tinham a sorte de poder ir à escola. O país era muito pobre e atrasado. Algumas crianças tinham que trabalhar. As escolas estavam divididas em ala masculina e ala feminina. Os rapazes eram obrigados a ir à guerra em África. Todo o país estava descontente. Muitos soldados morriam na guerra. Era preciso terminar com esta guerra em África. As pessoas sabiam que era preciso mudar o país, acabar com a fome, com a miséria, fazer com que todas as casas tivessem água, luz e esgotos, mas ninguém se atrevia a falar. Até que, certo dia, cansados de tanta opressão, cansados da guerra e da falta de liberdade, os portugueses decidiram fazer uma revolução. Essa revolução aconteceu no dia 25 de abril de 1974. Nessa época, todas as famílias ouviam a rádio. Tinha sido criado um movimento chamado Movimento das Forças Armadas, que ficou conhecido como MFA. O Movimento das Forças Armadas preparou tudo para a Revolução. O sinal que deveria ser dado era a canção do Zeca Afonso, Grândola Vila Morena. Grândola Vila Morena. Esta canção passou na rádio no dia 25 de abril de 1974 e era o sinal para que tudo começasse. Desde 1968, data em que Salazar adoeceu, o presidente do Conselho era Marcelo Caetano. Os soldados, apoiados pela população, cercaram Marcelo Caetano e obrigaram-no a render-se. Apesar de ser uma revolução, os soldados não mataram ninguém. Foi tudo muito tranquilo. Esta revolução ficou conhecida como a Revolução dos Cravos, porque alguém na rua distribuiu cravos vermelhos que os soldados colocaram na ponta das suas armas. É normal veres uma arma com um cravo vermelho na ponta a simbolizar o dia 25 de abril. Neste dia terminaram os 41 anos do regime de ditadura em Portugal, o Estado Novo, e começou neste dia um novo regime, a democracia. A partir desta data, tudo mudaria em Portugal.
Depois deste bocadinho de história sobre o dia 25 de Abril, já compreendes porque é que este dia é chamado o Dia da Liberdade. Se quiseres saber mais, pesquisa. Há muito para saber.